Existe uma dor que nenhum homem admite carregar, uma ferida que nunca cicatriza porque ele insiste em mantê-la aberta, alimentando-a todos os dias com um sorriso forçado e um tudo bem sussurrado entre dentes cerrados. É a dor de ser invisível em sua própria vida, de ser um fantasma que pede desculpas por assombrar os vivos. Quantas vezes você disse tudo bem quando tudo dentro de você gritava chega? Quantas vezes engoliu a raiva, mastigou a humilhação e sorriu como se fosse gratidão? Você se acostumou tanto a ser pequeno que esqueceu como é ocupar espaço. Esqueceu que sua presença deveria pesar, que sua voz deveria ecoar, que seu silêncio deveria incomodar. A submissão não é bondade, é covardia disfarçada de virtude. É o medo de ser odiado travestido de amor ao próximo. Você não é bonzinho, você é dominado, e há uma diferença abissal entre essas duas coisas. O homem verdadeiramente bom não se diminui para agradar. Ele não mendiga aprovação nem implora por um lugar à mesa. Ele senta onde quer, fala quando necessário e se retira quando convém. Mas você foi condicionado a acreditar que ser submisso é ser civilizado, que abaixar a cabeça é ser educado, que engolir ofensas é ser maduro. Mentiras, todas elas. A civilização não foi construída por homens que pediam licença para respirar. Foi erguida por aqueles que compreenderam uma verdade simples e brutal. Quem não impõe presença carrega a ausência até de si mesmo. Observe seu próprio corpo agora. Os ombros curvados como se carregassem o peso de desculpas não pronunciadas. O olhar que desvia quando alguém te confronta, procurando escape em qualquer lugar que não seja o conflito. A voz te diminui de volume quando precisa discordar, como se suas opiniões fossem intrusões indesejadas na conversa dos adultos. Você se tornou especialista em ocupar o menor espaço possível, em causar o menor incômodo possível, em ser o menor homem possível. E eles sabem, todos eles sabem. Sua esposa sabe quando você cede não por amor, mas por fraqueza. Seu chefe sabe quando você aceita mais trabalho, não por dedicação, mas por medo de desagradar. Seus filhos sabem quando você não os protege, não por paciência, mas por covardia. O submisso acredita que está sendo estratégico, mas é apenas transparente. Suas intenções, seus medos, suas necessidades desesperadas de aprovação, tudo isso brilha em sua testa como um neon que anuncia: este homem pode ser dominado. A humilhação da submissão não está nos grandes momentos de confronto, está nos pequenos assassinatos diários, na piada que fizeram sobre você e que você riu junto, morrendo por dentro. Na decisão importante que tomaram sem te consultar, porque sabem que você vai aceitar qualquer coisa. Na forma como sua opinião é ouvida como educação e ignorada com desprezo. Na maneira como você se tornou decoração em sua própria vida, presente, mas irrelevante. Você sente isso, não sente? Essa sensação de estar sempre um passo atrás, sempre chegando atrasado à sua própria existência. Como se a vida fosse uma festa onde todos foram convidados, menos você. E quando finalmente consegue entrar, precisa agradecer pela oportunidade de servir os outros. Precisa ser grato por migalhas de atenção, fragmentos de respeito, sobras de consideração. O homem submisso vive em estado de gratidão permanente. Agradece por ser tolerado, por ser incluído, por ser lembrado. Não percebe que está agradecendo por coisas que deveria exigir por direito. Respeito não é favor, consideração não é caridade, dignidade não é privilégio concedido por bondade alheia. Maquiavel compreendeu algo que você ainda precisa aprender. O mundo não é dividido entre bons e maus, é dividido entre quem domina e quem é dominado, entre quem impõe suas condições e quem aceita as condições impostas, entre quem vive de acordo com sua própria vontade e quem vive de acordo com a vontade dos outros. E você, até agora, tem vivido de acordo com a vontade dos outros. Tem sido um instrumento nas mãos alheias, um personagem secundário na peça de teatro que deveria ser sua própria vida. Mas algo mudou, algo dentro de você acordou, uma raiva silenciosa, uma revolta surda, uma recusa crescente em continuar sendo o que sempre foi. Você está cansado de pedir licença para existir, cansado de agradecer por humilhações, cansado de ser o único que sempre cede, sempre compreende, sempre perdoa. Cansado de ser o homem que todo mundo conta que vai engolir qualquer coisa.
E agora você quer aprender com quem nunca foi submisso a ninguém. O inimigo não grita. Ele sorri. Não ameaça diretamente. Ele manipula sutilmente. O homem que te domina não precisa levantar a voz ou mostrar os punhos. Ele simplesmente sabe que você tem medo de desapontá-lo e usa esse medo como uma coleira invisível ao redor do seu pescoço. Você foi treinado para reconhecer apenas a dominação grosseira, o chefe que berra, o relacionamento tóxico que agride abertamente, o autoritarismo que se mostra sem disfarces. Mas perdeu completamente a capacidade de identificar a dominação refinada, aquela que vem disfarçada de afeto, embrulhada em preocupação, entregue com um sorriso caloroso e uma mão no seu ombro. Eu só quero o seu bem. Quantas vezes ouviu essa frase antes de ser manipulado? Você sabe que pode confiar em mim, não é? Quantas vezes essa pergunta antecedeu uma traição disfarçada de conselho? Faça isso por mim, você é o único em quem posso confiar. Quantas vezes essa adulação precedeu uma exploração disfarçada de privilégio? O dominador sutil é um artista da manipulação emocional. Ele não quebra sua vontade, ele a reforma. Não destrói sua personalidade, ele a esculpe de acordo com seus interesses. Ele te faz acreditar que suas ideias são dele, que suas decisões foram tomadas por você, que sua submissão é uma escolha livre e consciente. Observe o chefe carismático que você tanto admira. Ele nunca te manda fazer nada diretamente. Em vez disso, ele planta a semente da ideia e espera que você a regue com seu próprio suor. Tenho certeza de que você vai encontrar uma solução brilhante para isso. E lá vai você, queimando madrugadas para impressionar alguém que já sabia exatamente o que queria desde o início. Ele não te forçou, ele te seduziu. E você se sente especial por ter sido escolhido para ser explorado. Veja a dinâmica em seu relacionamento amoroso. Ela nunca exige que você abra mão de seus sonhos. Simplesmente cria situações onde abandoná-los parece ser a decisão mais sensata. Claro, amor, se esse projeto é realmente importante para você, e o tom diz tudo. Diz que você está sendo egoísta, diz que está colocando suas ambições acima do relacionamento, diz que uma pessoa madura faria a escolha certa. E qual é a escolha certa? A que ela quer que você faça, obviamente. O sorriso de quem te domina é diferente. Tem uma paciência que não deveria estar lá. Uma compreensão excessiva que soa falsa. Uma bondade que parece calculada. É o sorriso de quem sabe que você vai ceder. De quem já mapeou suas fraquezas, catalogou seus medos e identificou exatamente onde pressionar para obter o resultado desejado. Eles sabem que você precisa ser amado, então usam a retirada do afeto como arma. Não dizem que estão decepcionados, apenas ficam um pouco mais distantes. Não declaram guerra, apenas esfriam a temperatura emocional até você vir implorar para saber o que fez de errado. E quando você finalmente cede, quando faz exatamente o que eles queriam desde o início, o sorriso volta, o calor retorna, e você se sente aliviado, como se tivesse sido perdoado por um crime que não cometeu. Você percebe que ninguém respeita o homem que tem medo de ser odiado? O dominador sabe disso. Ele sabe que sua necessidade desesperada de aprovação é sua maior vulnerabilidade. Então, ele dosa essa aprovação como um traficante dosa a droga. Um pouco para te manter viciado, mas nunca o suficiente para te deixar satisfeito. Sempre com sede, sempre precisando de mais uma dose de validação. A manipulação mais cruel é aquela que te faz agradecer por ser manipulado. O chefe que te sobrecarrega de trabalho, mas te faz sentir importante. A parceira que limita sua liberdade, mas te faz sentir amado. Os amigos que te diminuem constantemente, mas te fazem sentir incluído. Você não apenas aceita a dominação, você a celebra. Você interpreta como cuidado, como atenção, como prova de que importa para alguém. E o mais patético é que você defende seus dominadores. Quando alguém aponta que você está sendo manipulado, você se ofende. Ela me ama, ele confia em mim, eles só querem o meu bem. Você se tornou cúmplice da própria subjugação. Não apenas aceita as correntes, você as policia para que continuem brilhando.
O homem dominado desenvolve uma habilidade perversa. Consegue ler as microexpressões de seus dominadores melhor que um detector de mentiras. Sabe exatamente quando estão descontentes, mesmo que não digam nada. Sabe quando precisam de algo antes mesmo que peçam. Sabe como agir para evitar conflitos, como falar para não incomodar, como existir sem causar problemas. Ele se tornou um especialista na personalidade alheia e um completo estranho para si mesmo. Você foi treinado para agradar e aplaudir quem te mantém abaixo. Foi condicionado a interpretar controle como cuidado, possessividade como amor, manipulação como confiança. Seus instintos de autopreservação foram reprogramados para servirem aos interesses alheios. Sua bússola moral aponta sempre na direção que convém aos outros. Mas Maquiavel te observa de longe, com aquele sorriso que não precisa de nada nem de ninguém. Ele sabe algo que você está começando a suspeitar. O jogo sempre existiu. A única diferença é que agora você está percebendo que tem sido uma peça nas mãos alheias, quando poderia estar movendo as próprias peças. Maquiavel não era cruel, ele era lúcido. Essa é a diferença fundamental que ninguém te ensinou. Enquanto você foi educado para confundir bondade com fraqueza, ele compreendeu que a verdadeira compaixão às vezes exige dureza. Enquanto você aprendeu a evitar conflitos a qualquer custo, ele descobriu que alguns conflitos são inevitáveis e é melhor vencê-los do que ser destruído por eles. Ele não se ajoelhava para reis, nem mendigava a aprovação de poderosos. Não porque fosse arrogante, mas porque entendia uma verdade simples. Quem se ajoelha voluntariamente nunca se levanta por respeito próprio. Quem implora por consideração nunca a recebe genuinamente. Quem aceita migalhas nunca será convidado para o banquete. A rebelião de Maquiavel foi silenciosa, porque ele compreendeu que o barulho é para os fracos. Os fracos gritam porque precisam ser ouvidos. Os fracos fazem escândalo porque precisam de atenção. Os fracos quebram coisas porque não conseguem construir nada. Mas o homem verdadeiramente poderoso, ele simplesmente para de obedecer, sem drama, sem explicações, sem pedidos de desculpa. Você passou a vida inteira acreditando que precisava ser agressivo para não ser submisso. Mentira! A agressividade é apenas submissão disfarçada. Você continua reagindo aos outros, continua deixando que controlem suas emoções, continua dançando conforme a música que eles tocam. O homem livre não reage, ele age. Não se defende constantemente, ele simplesmente não aceita ataques. Maquiavel usava o silêncio como arma. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da escolha. Quando alguém tentava manipulá-lo emocionalmente, ele não respondia com raiva ou justificativas desesperadas. Simplesmente não respondia. Deixava o manipulador se debater no próprio veneno, enquanto observava com a frieza de quem reconhece um jogo, mas se recusa a jogar pelas regras alheias. O silêncio estratégico é uma arte que você precisa aprender. Quando seu chefe faz aquela pergunta carregada de insinuações, você não precisa se explicar freneticamente. Pode simplesmente olhar nos olhos dele e esperar. Deixar o desconforto crescer, deixar que ele preencha o vazio com suas próprias inseguranças. O silêncio revela mais sobre quem está do outro lado do que 1000 palavras de confronto direto. Ele também usava a frieza como escudo. Não a frieza da indiferença, mas a frieza da lucidez. Quando alguém tentava desestabilizá-lo emocionalmente, com raiva, com chantagem afetiva, com ameaças veladas, ele não se deixava contaminar pela toxicidade alheia. Mantinha a temperatura emocional baixa, pensava antes de reagir, respondia quando convinha, não quando era pressionado. A frieza maquiavélica não é falta de sentimentos, é controle sobre os sentimentos. É a capacidade de sentir raiva sem ser controlado por ela, de reconhecer a dor sem ser destruído por ela, de experienciar o medo sem ser paralisado por ele. Você aprende a sentir tudo, mas a expressar apenas o que serve aos seus propósitos. E então há a leitura do outro, a habilidade mais devastadora de todas. Maquiavel desenvolveu a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, não como fingem ser. Identificava as motivações ocultas, os medos disfarçados, as necessidades não confessadas, não para julgá-las moralmente, mas para não ser enganado por elas. Quando alguém era excessivamente gentil, ele perguntava: o que essa pessoa quer de mim? Quando alguém se mostrava vulnerável demais muito rapidamente, ele perguntava:
Que tipo de manipulação é essa? Quando alguém fazia favores não solicitados, ele perguntava: qual é o preço que vou pagar depois? Você não precisa ser agressivo, só precisa ser incontrolável. Essa é a chave que ninguém te deu. O homem verdadeiramente livre não é aquele que ataca primeiro, mas aquele que não pode ser previsto, manipulado ou forçado a agir contra sua vontade. Ele não é explosivo, é imprevisível. Não é hostil, é indisponível para jogos alheios. A estratégia maquiavélica não é sobre dominar os outros, é sobre não ser dominado por ninguém. É sobre manter sua soberania emocional em um mundo que lucra com sua instabilidade. É sobre construir uma fortaleza interna tão sólida que as tempestades externas se tornem irrelevantes. Quando você para de precisar desesperadamente da aprovação alheia, algo fundamental muda na dinâmica de todos os seus relacionamentos. As pessoas sentem essa mudança antes mesmo que você diga uma palavra. Elas percebem que não podem mais contar com sua submissão automática, que não podem mais pressionar os botões emocionais de sempre e obter as reações de sempre. E isso as incomoda profundamente, porque o homem submisso é previsível, e o previsível é controlável. Mas o homem que aprendeu com Maquiavel, esse é uma incógnita. Pode dizer sim, pode dizer não, pode ajudar, pode se recusar, pode estar disponível, pode desaparecer, pode ser gentil, pode ser implacável. E essa imprevisibilidade é o que cria respeito. O verdadeiro poder está em não ser manipulado emocionalmente por ninguém, em não dançar conforme a música que tocam para você, em não reagir automaticamente aos estímulos que sempre funcionaram, em ser soberano de suas próprias decisões, mesmo quando essas decisões desagradam aos outros. Maquiavel te ensina que liberdade não é fazer o que se quer, é não fazer o que não se quer, e principalmente, não fazer porque os outros querem que você faça. Manipulação não é maldade, é sobrevivência. Essa é a verdade que te esconderam atrás de moralismos baratos e ingenuidade forçada. Você foi ensinado a acreditar que influenciar outros é antiético, enquanto outros te influenciam todos os dias sem que você sequer perceba. Te fizeram acreditar que estratégia é desonestidade, enquanto você é sistematicamente enganado por quem domina essas artes. A diferença entre você e Maquiavel não é moral, é de competência. Ele simplesmente era melhor no jogo que você nem sabia que estava sendo jogado. Enquanto você se preocupava em ser bonzinho, ele se preocupava em ser efetivo. Enquanto você tentava agradar a todos, ele focava em alcançar seus objetivos, e alcançava, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar se tornar um monstro. A primeira tática maquiavélica é falar menos do que pensa. Você tem o hábito patético de vomitar todos os seus pensamentos, sentimentos e intenções assim que abre a boca. Entrega todas as suas cartas antes mesmo do jogo começar. Conta seus planos para quem vai sabotá-los. Revela suas fraquezas para quem vai explorá-las. Expõe seus medos para quem vai usá-los contra você. O homem estratégico guarda informações como um comerciante guarda mercadorias. Libera apenas o necessário, na hora certa, para a pessoa certa. Quando alguém pergunta sobre seus planos, ele não mente, simplesmente não conta tudo. Estou analisando algumas possibilidades, ainda estou decidindo, vamos ver como as coisas se desenvolvem. Respostas que não mentem, mas também não entregam munição gratuita para potenciais inimigos. A segunda arte é criar distância emocional, não frieza cruel, mas espaço estratégico. Você tem o costume de se envolver emocionalmente com todos os dramas alheios, de absorver todos os problemas que não são seus, de carregar pesos que não te pertencem. Vira esponja emocional de qualquer um que precise descarregar frustrações, e depois se pergunta por que se sente drenado, manipulado, usado. Maquiavel mantinha uma distância saudável entre seus sentimentos e os sentimentos dos outros. Podia demonstrar empatia, sem ser contaminado pela toxicidade alheia. Podia ajudar sem se tornar refém dos problemas que não criou. Podia se importar sem se sacrificar. Entendia que não é responsabilidade sua carregar o mundo emocional de todo mundo. A terceira estratégia é ser um espelho, devolver a imagem que o outro quer ver. Não significa ser falso, significa ser inteligente. Com pessoas arrogantes, ele mostrava uma certa admiração controlada. Com pessoas inseguras, demonstrava confiança cautelosa. Com pessoas agressivas, mantinha uma firmeza tranquila.
Não mudava sua essência, apenas adaptava sua apresentação. Você, ao contrário, tem a mania de ser sempre igual com todo mundo. Tenta impor sua personalidade como se fosse verdade universal. Não lê o ambiente, não adapta sua abordagem, não considera que pessoas diferentes respondem a estímulos diferentes, e depois se frustra quando sua autenticidade rígida gera conflitos desnecessários. A quarta arte é desaparecer por estratégia, não por fraqueza. Maquiavel sabia quando se retirar de situações tóxicas, quando evitar pessoas problemáticas, quando simplesmente não estar disponível para dramas que não lhe diziam respeito. Não fugia por covardia, escolhia suas batalhas por inteligência. Você precisa aprender que nem toda guerra merece ser lutada, nem toda provocação merece resposta, nem todo conflito merece sua energia. Às vezes, a vitória está em não participar, em não alimentar o circo com sua presença, em não dar aos outros o prazer de te ver reagir aos estímulos que eles plantaram especificamente para te desestabilizar. O homem mais respeitado é o que não pode ser controlado, e controle se quebra com imprevisibilidade estratégica. Quando eles esperam que você reaja de uma forma, você reage de outra. Quando esperam que você esteja disponível, você está ocupado. Quando esperam que você ceda, você se mantém firme. Quando esperam que você brigue, você simplesmente sai de cena. Mas atenção, isso não é jogo psicológico adolescente, não é birra disfarçada de estratégia. É inteligência aplicada às relações humanas. É a compreensão de que você não precisa ser previsível para ser confiável. Não precisa ser controlável para ser respeitado. Não precisa ser submisso para ser considerado. A manipulação maquiavélica é elegante porque é invisível. Ninguém se sente manipulado, pelo contrário, sentem que foram compreendidos, respeitados, tratados exatamente como mereciam ser tratados. Você não força ninguém a fazer nada, simplesmente cria condições onde fazer o que você quer parece ser a escolha mais natural e vantajosa para eles. A diferença entre manipulação tóxica e estratégia maquiavélica é simples. A primeira destrói o outro para te beneficiar. A segunda beneficia a todos, mas garante que você não saia perdendo. Uma é predação, a outra é inteligência. Você aprende a influenciar sem coagir, a liderar sem dominar, a conseguir o que quer sem destruir ninguém no processo. Aprende que é possível ser estratégico sem ser maldoso, calculista sem ser cruel, efetivo sem ser agressivo. E quando domina essas artes, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar naturalmente, não por medo, mas por reconhecimento. Reconhecem que estão diante de alguém que entende o jogo da vida e sabe jogá-lo com maestria. O homem que você era morreu. Não em uma explosão dramática, não em um momento cinematográfico de revelação. Morreu silenciosamente, como todas as grandes transformações acontecem. Simplesmente parou de existir quando você parou de alimentá-lo com submissão, com medo, com a necessidade desesperada de aprovação alheia. No lugar dele, nasceu alguém que você ainda está conhecendo. Alguém que não pede desculpas por ocupar espaço. Que não implora por respeito, simplesmente o exige com sua presença. Que não negocia sua dignidade em troca de migalhas de atenção. Esse novo homem olha nos olhos dos outros e eles reconhecem imediatamente. Este aqui não pode ser dominado. Você não diz mais tudo bem quando tudo dentro de você grita chega. Agora você simplesmente diz não, sem explicações desesperadas, sem justificativas que ninguém pediu, sem pedidos de desculpa por ter limites. Não se tornou uma frase completa em seu vocabulário. E o mundo, surpreendentemente, não acabou. Na verdade, melhorou. As pessoas ao seu redor estão confusas. Onde está o homem que sempre cedia? Onde está aquele que carregava os problemas de todo mundo? Onde está o eternamente disponível, o eternamente compreensivo, o eternamente pequeno? Elas testam seus novos limites como crianças testam a paciência dos pais. Pressionam um pouco mais forte, esperando que você volte ao papel familiar de capacho emocional. Mas você não volta. E isso as desorienta profundamente. Porque o submisso é previsível, e elas construíram estratégias inteiras baseadas na sua previsibilidade. Agora precisam lidar com alguém que pode dizer sim ou não, que pode ajudar ou se recusar, que pode estar disponível ou simplesmente desaparecer quando convém. Sua nova frieza não é crueldade, é lucidez. Você finalmente enxerga as pessoas como elas são, não como fingem ser.
Vê as motivações ocultas por trás das gentilezas excessivas. Identifica as manipulações disfarçadas de preocupação. Reconhece os jogos emocionais antes mesmo que comecem e simplesmente se recusa a participar. Quando alguém tenta usar chantagem emocional contra você, não reage com raiva ou frustração. Simplesmente olha com aquela expressão que Maquiavel aperfeiçoou, a expressão de quem reconhece uma tentativa de manipulação e acha vagamente divertido que alguém tenha achado que isso funcionaria. Interessante, você pensa, e não diz nada, apenas espera. O silêncio se tornou sua arma mais poderosa. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da escolha. Você descobriu que não precisa preencher todos os vazios nas conversas, não precisa explicar todas as suas decisões, não precisa justificar todas as suas recusas. Pode simplesmente estar presente sem estar disponível. Pode participar sem se entregar. Pode conviver sem se submeter. Sua presença mudou, tem peso agora. Quando você entra em um ambiente, as pessoas sentem, não porque você faz escândalo ou busca atenção, mas porque carrega uma autoridade silenciosa que não pode ser ignorada. É a autoridade de quem não precisa provar nada para ninguém, de quem não está mendigando aprovação ou implorando por um lugar à mesa. Os relacionamentos tóxicos começaram a se desfazer naturalmente, não porque os atacou ou criou dramas, mas porque eles simplesmente não conseguem mais sugar sua energia. Os parasitas emocionais procuram outros hospedeiros. Os manipuladores buscam vítimas mais fáceis. Os dominadores descobrem que suas táticas antigas não funcionam mais com você. E algo interessante acontece. As pessoas que realmente valem a pena começam a te notar. Reconhecem em você alguém que entende o próprio valor, alguém que não está desesperado por atenção, não está implorando por amor, não está mendigando por respeito. E isso é atrativo de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Você aprendeu que ser incontrolável não significa ser imprevisível por capricho. Significa não dançar conforme a música que tocam para você. Não reagir automaticamente aos estímulos que sempre funcionaram. Não ser aquele homem que todos sabem exatamente como manipular, controlar, usar. Ser livre, você descobriu, não é fazer o que se quer a qualquer momento. É não fazer o que não se quer, mesmo quando pressionado. É manter sua soberania emocional em um mundo que lucra com sua instabilidade. É ser soberano de suas próprias decisões, mesmo quando essas decisões desagradam aos outros. A transformação não foi mágica, foi metódica. Dia após dia, escolha após escolha, você foi reconstruindo sua relação com o mundo, parando de pedir licença para existir, parando de agradecer por humilhações, parando de carregar pesos que não eram seus, parando de ser pequeno para que outros se sentissem grandes. Agora, você entende o que Maquiavel sempre soube. O respeito não é conquistado através da submissão, é imposto através da presença. Não se negocia dignidade, não se implore por consideração, não se mendiga por um lugar que já é seu por direito. Ser submisso era um hábito, ser livre é uma escolha, e Maquiavel te ensinou a fazer essa escolha sem pedir licença para ninguém, sem explicações, sem justificativas, sem pedidos de desculpa. Você simplesmente escolheu ser livre, e o mundo teve que se adaptar.